Vocês viram que no mesmo contexto em que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele associou com os gentios. Jacó, o teu nome não vai ser mais Jacó. Israel será o teu nome. E multidão de nações, gentios, procederão de ti e reis vão sair de ti. A mesma promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis 17. Em Gênesis 17, verso 4, Deus prometeu para Abraão o seguinte. Deus falou, Abraão, essa vai ser a minha aliança contigo. Por pai de muitas nações eu te constituí. E Abraão não vai ser mais o teu nome. Abraão vai ser o teu nome. Porque por pai de muitas nações eu te coloquei. Aí é o que Paulo fala, Deus chamou à existência as coisas que ainda não existiam. Em Gênesis 12, Deus falou para Abraão, Abraão, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti. Uma nação é Israel. Abraão, Isaac e Jacó, 12 tribos. Uma nação. Mas uma multidão de nações, aí Deus já estava com todo aquele plano na mente, né, que executaria no futuro. Uma multidão de nações saindo de Abraão e de Jacó. E é o que Deus confirma em Gênesis 17. Você vai ser pai de multidão de nações. Qual é esse plano que Deus vai traçar? Em Gênesis 28, Deus não falou que de Jacó iria sair multidão de nações? Porque de Jacó iria sair as 12 tribos. As 12 tribos no futuro iriam se dividir em 2 casas de Israel pela vontade do próprio Deus. Casa de Judá ia ficar casada com Deus. A casa de Israel iria ser jogada nas nações, Deus iria falar, vocês não são mais meu povo, eu não sou mais o Deus de vocês, vocês não são mais amadas, eu não vou ter mais misericórdia de vocês. E no mesmo momento, Deus promete chamar eles de volta no futuro. E quando Deus chamasse eles de volta, aí entra os gentios para fazerem parte de Israel e Abraão ser posto por pai de multidão de nações. E essa descendência de Abraão se espalhar pelos 4 cantos da terra, que são os 7 olhos do Senhor, espalhado pelos 4 cantos da terra, e bendizer as famílias da terra. Porque a promessa de bendizer as famílias da terra está na descendência de Abraão, na descendência de Jacó. A mesma descendência que vai abençoar as famílias da terra é a mesma que vai se espalhar. Primeiro Deus fala, vai se espalhar. Depois Deus fala, vocês vão bendizer as famílias da terra. É Cristo em nós. Verso 4, contextualizando. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de muitas nações eu te constituí. Te farei fecundo extraordinariamente. A palavra fecundo, no hebraico, é a mesma palavra usada para Efraim. Reis procederão de ti. Isso não está em Gênesis 35? Olha o verso 17. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para eu ser Deus da tua descendência. Olha só, para eu, Deus falando, para eu ser o Deus da tua descendência. Não é Cristo, a descendência de Abraão? Por isso que tem que estar falando a nosso respeito, porque Ele é nosso Deus. Verso 8, eu te darei a ti e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E se você continuar lendo, Deus vai falar que vai fazer uma aliança com Sara. Sara vai ser mãe de nações e reis vão proceder dela. Não só de Sara, mas de Rebeca também. É incrível as promessas de Deus. Tem que prestar muita atenção nesses primeiros assuntos de Deus, com Abraão, suas mulheres e seus filhos. Porque aqui Ismael também está ficando de lado. Assim como em Gênesis 28, Esaú está ficando de fora da promessa. Porque Ismael e Esaú eles vão constituir um reino maligno no futuro, no nosso tempo. Um reino. E sabe por que Deus, o nosso Deus, não é o Deus deles? Porque eles escolheram o Deus deles. O Deus que manda decapitar a cabeça, o Deus que manda queimar cristão vivo, o Deus que manda matar todo aquele que não se converte ao islamismo, ao Alcorão. Agora nós vamos fazer uma leitura em Gênesis 48. Vai ter que ler alguns versos, mas eu criei um resumo pra gente. Gênesis 48 é um verso-chave. São praticamente 3 chaves. Vamos colocar assim. Uma chave está nas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Segunda chave está em Gênesis 48. E a terceira chave está na divisão da casa de Israel. Nos próximos vídeos eu vou fazer essa linha do tempo, naquela lousa que vocês estão vendo ali atrás. Vou criar uma nova mensagem mais resumida sobre esse tema e vou lançar no canal. Gênesis 48.
Passadas essas coisas, disseram a José: José, teu pai está enfermo. E aí foram e avisaram Jacó. Chegaram para Jacó e falaram: Jacó, eis que o teu filho José vem ter contigo. Aí diz aqui: esforçou-se Israel e assentou-se no leito. No verso 3 e no verso 4 está escrito que Jacó diz para José assim: José, meu filho, Deus Todo-Poderoso, usou essa expressão ainda, o Deus Todo-Poderoso, ele apareceu para mim em Canaã, em Luz. Ele prometeu que ia me fazer frutífero e fecundo. Olha, frutífero é o nome de Efraim. É a raiz do nome Efraim. E ali estava José, ia trazer os seus 2 filhos para Jacó. Deus falou que ia me fazer fecundo, frutífero, e que uma multidão de nações iria vir de mim, José. E Deus ainda me prometeu que daria para minha descendência essa terra em possessão perpétua. Olha só como Jacó, ele está de olho nas promessas de Deus. Porque Deus falou, lá em Gênesis 35, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou te fazer frutífero. E multidão de gentios vão sair de você. Olha só, de todos os filhos que Jacó tinha, José foi para o Egito. E lá José teve 2 filhos com uma mulher gentia. Um era Manassés e o outro Efraim. Manassés era o primogênito, não Efraim. Assim como Esaú era o primogênito, não Jacó. Assim como Ismael era o primogênito, não Isaac. Mas Manassés não vai ser rejeitado, como foi Ismael e Esaú. Vai ser só retirado o direito de primogenitura de Manassés, por conta do próprio Deus. Jacó fala assim, no verso 5, agora, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, José. Jacó está tomando Efraim e Manassés para si. Está falando, são meus filhos, são seus. Mas agora são meus. Traz eles aqui que eu vou abençoar. Por isso que esse capítulo é um capítulo chave. Em Gênesis 48, verso 8 e verso 9, diz que Jacó viu os 2 filhos de José e falou, quem são esses? Aí José falou, pai, são meus 2 filhos que Deus me deu aqui. Aí Jacó falou, traz eles para eu abençoar. Eu vou abençoar Manassés e Efraim. Mas no verso 10, diz que os olhos de Jacó já não podia ver direito. Tinha se escurecido. Mesmo assim, Jacó falou, traz os seus 2 filhos. José trouxe, Jacó beijou eles e abraçou. E vai abençoar eles, baseado no que Deus prometeu para Jacó. A Escritura destaca isso nesses versos que eu comentei com você. Aí o verso 13 diz assim, depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e fez chegar até ele. José pegou seus 2 filhos e trouxe na posição da bênção. Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó, que não era o primogênito, e Manassés do lado direito, querendo dizer que o poder de passar a bênção de primogenitura era na mão direita. José trouxe na posição correta, que José achava correto. Mas Jacó, ele estava de olho nas promessas de Deus. Eu não quero explicar muita coisa aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Eu queria criar um resumo. Mas existe o porquê dos porquê que Jacó escolheu Efraim. Não só pelo nome Efraim, que significa frutífero, mas por outras razões que eu vou estar falando em outros vídeos. Jacó, por meditar nas promessas que Deus fez para ele, fez o que vai fazer aqui agora. Aí aqui diz que Jacó pegou as suas mãos e cruzou a sua mão esquerda, que era para ir na cabeça de Efraim, e a mão direita, que era para ir na cabeça de Manassés, Jacó cruzou. E ele não cruzou porque ele abriu o olho assim e perguntou para José, José, esse daqui é Manassés, né? Esse daqui é Efraim, né? Então eu vou trocar a mão porque... Mas não foi isso, porque o texto fala que Jacó não podia ver direito. Se o texto não falasse isso, faria sentido a gente imaginar que Jacó perguntou alguma coisa para José ou coisa do tipo. Jacó não via direito. Então ele cruzou as mãos, inspirado pelo Espírito Santo e pensando, com certeza, meu filho José trouxe os filhos na posição correta, que ele achou correta, de primogenitura. Manassés está do meu lado esquerdo e Efraim está do meu lado direito. Sabe, isso está implícito no texto. Porque não está escrito que Jacó perguntou para José, que Jacó abriu o olho e viu quem que era Manassés e Efraim. Senão o texto não faria sentido, horas. Era como se Jacó tivesse pensado, eu vou cruzar as mãos, porque a minha mão direita, a primogenitura vai sobre Efraim, frutífero. Este é um menino que vem de José, o filho mais importante meu. O filho meu que se tornou salvador do mundo. Um filho meu que foi
para a terra dos gentios e teve filho com uma gentia. Olha, Jacó associou as coisas. Deus falou, Jacó, eu vou te fazer frutífero. Dos 12 filhos que ele tinha, o único que foi para uma terra estrangeira e se tornou salvador do mundo foi José. Se não fosse José, Israel não estaria aqui hoje. Acho que nem o mundo estaria aqui hoje, porque ele se tornou salvador do mundo, e não só do povo de Israel. José teve 2 filhos ainda, estrangeiros. Um se chamava Frutífero. E Jacó falou, é esse. E o Espírito Santo confirmando com Jacó. Aí Jacó, com as mãos cruzadas, diz que José foi e tirou a mão de Jacó para colocar sobre a cabeça de Manassés. E falou, não, pai, esse daqui é o primogênito, Manassés, abençoa ele. Aí sabe o que Jacó falou? Jacó repreendeu a José. Só que olha o que aconteceu antes, no verso 15. E abençoou a José dizendo, o primeiro filho a ser abençoado foi José, porque em Gênesis 49, Jacó vai abençoar os seus filhos, mas em Gênesis 48, Jacó já havia abençoado José, e essa bênção passou para Manassés e Efraim, e a bênção da primogenitura passou para Efraim. E isso tem tudo a ver com as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão vai ser frutífero, vai sair multidão de nações de Abraão, de Jacó também. Aí disse, abençoou José dizendo, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome, o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão de peixes no meio da terra. Olha só, Manassés e Efraim. Não falou cresçam em multidões de peixes no meio do mar. Falou no meio da terra. Efraim se tornando multidão de peixes no meio da terra. Efraim vai estar relacionado com os gentios. Aí José foi e quis mudar a mão de Jacó para ir na cabeça de Manassés. Aí Jacó repreendeu José e falou assim, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele. O menor é Efraim. O maior é Manassés, que tem o direito de primogenitura. E a sua descendência será uma multidão de nações. Olha aí, uma multidão de nações procedendo de quem? De José? Pode ser que é filho de José, mas Jacó tomou para ele. Falou, José vai ser meu filho, porque multidão de nações vão sair de mim. Então essa promessa de Jacó se tornar uma multidão de nações e bendizer as famílias da terra passa para Efraim por causa desse episódio. Não é à toa que Efraim se torna um reino no futuro e o reino da casa de Israel ainda, as 10 tribos. E tem um segredo aqui. Foi falado que Efraim iria se tornar uma multidão de nações. Eu vou mostrar no aplicativo hebraico. Multidão de nações. Aqui a palavra multidão é a mesma palavra que em outros textos é traduzido como plenitude. Vamos verificar isso agora. Estou gravando com áudio da câmera mesmo. Esse é o aplicativo que eu uso. Aí vamos buscar o livro de Gênesis, capítulo 48, verso 16. Vamos buscar o texto. Aqui o verso 19. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Clicando na palavra multidão. Malô no hebraico. Multidão. Malô no hebraico. Plenitude. Aquilo que preenche, totalidade. Punhado, massa. Multidão também cabe, né, aqui na palavra. Mas aí você clica para fazer a pesquisa. Como ela é mais frequentemente traduzida, aí você tem os textos. Cheias de cinza de forno. Êxodo 9:9. Aí Êxodo 16:32. O Senhor ordenou, dele encherás um gomer. Cheio. Punhado. Punhado, que cheios, punhados, números, cheia, cheia, Deuteronômio, plenitude.
com o que é mais excelente da terra da sua plenitude. Uma taça cheia de água. Poderia colocar uma taça plena de água. É o português que, cabe essas palavras no português. Ruja o mar e a sua plenitude. Plenitude, plenitude, plenitude. Isaías capítulo 6, verso 3. Toda a terra está cheia da sua glória. Plenitude da sua glória. Agora que você viu que aqui é plenitude, aqui está falando plenitude das nações, ou seja, dos gentios. Essa expressão plenitude dos gentios aparece em Romanos 11, quando Paulo se refere a todo Israel. E em Romanos 9, onde se originou esse assunto, Paulo está citando Oséias, casa de Israel e casa de Judá, e está citando, portanto, Efraim. É claro que você não deve estar entendendo tudo agora, mas eu prometi que vocês iam ler a carta de Paulo de maneira diferente. E aí está a prova. É claro que ela vai ficando mais visível no decorrer do estudo. Eu não vou lá em Romanos agora, Efraim iria se tornar uma multidão de peixes no meio da terra e a plenitude dos gentios. Você acha que isso está escrito por acaso? No Novo Testamento, vem Jesus, e ele vem bem na hora em que Pedro estava lançando a rede no mar para pescar. Rede no mar. Mar fala de nações. Aí Pedro tentou pescar, não saía peixe. Jesus falou, olha, joga a rede pro lado tal do mar. Pedro obedeceu e veio muitos peixes. Pedro falou, Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Aí o Senhor falou, Pedro, não tenha medo. A partir de hoje eu vou fazer de você pescadores de homens. Associou homens com peixe, rede com evangelho, mar com nações. O cenário era propício para Jesus revelar. Era como se Jesus estivesse falando para Pedro, você vai se tornar pescadores de homens no meio da terra. Ou seja, Pedro, você vai pescar gentios. Você vai ser o primeiro a pregar o evangelho para os gentios. Através de você, os gentios, que é Efraim, vão retornar. E Pedro está falando disso na sua carta. Não tem como eu parar aqui para ler Pedro. Mas Pedro citou o profeta Oséias na carta que ele escreveu para os gentios. Citou o profeta Oséias e Oséias está falando de Efraim e Judá, das duas casas de Israel. Você vai ler as cartas dos apóstolos de maneira diferente. Em 1 Reis 11, 12, Deus vai estabelecer a divisão do reino de Israel e como ele quis estabelecer a divisão do reino. E vai ser explicado o porquê. Eu criei um resumo para a gente não ter que ler o capítulo todo, mas você pode ler o capítulo todo em casa. O resumo é o seguinte, Salomão ele pecou. Vai dizer tudo o que ele fez de errado, passo a passo. Eu escrevi aqui 1 Reis 11, do verso 1 ao 8, vai falar sobre os pecados de Salomão. Ele adorou outros deuses, fez templos para outros deuses, se uniu com mulheres que não era para se unir. Aí no verso 9 e 11, vai falar da ira de Deus que se acendeu contra Salomão. E do verso 11 ao 14, são os textos que a gente tem que ler. É um resumo, Aí está escrito assim, por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedesse e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que eu te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Só que eu não vou fazer isso nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, mas da mão do teu filho eu vou tirar o reino. Aí no verso 13 vem um mistério, porque Deus falou para Salomão, eu vou tirar o reino de você e vou dar para o seu servo, não falou nem para o seu filho, falou servo, mas eu não vou fazer nos teus dias, eu vou fazer nos dias do teu filho. Eu vou tirar o reino do teu filho e vou dar para o teu servo. Eu vou deixar uma tribo com o teu filho por amor a Davi, o meu servo, e por amor de Jerusalém que eu escolhi. Então o reino ia ser passado para Roboão. Deus não ia fazer isso nos dias de Salomão. O reino passa para Roboão e de Roboão Deus tira o reino e dá para Jeroboão, de Efraim. Mas uma tribo fica com Roboão, de Judá. Aí não fica difícil fazer as contas, 10 tribos com Efraim, com Jeroboão, uma tribo com Roboão, Judá, tá faltando uma tribo. A escritura vai mostrar onde que está essa tribo. Aí pulando no verso 26 diz o seguinte, Jeroboão, filho de Nebate, efraimita. Por que tem que ser efraimita? Para se cumprir todas aquelas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e Efraim se tornar a plenitude das nações. Aí diz que ele era efraimita, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Aí diz aqui que ele levantou a mão contra o rei, contra Salomão, porque estava pecando. Salomão estava fazendo mal.
Aí diz, ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, que trabalha bem, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José, sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Aí no verso 29 vai falar o seguinte, nesse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías com ele, com Jeroboão, o silonita. E diz que esse profeta tinha um vestido, uma capa nova, e diz que estava só eles dois no campo. Olha só, Aías pegou na sua capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse para Jeroboão, toma 10 pedaços para você. Rasgou a roupa, 12 pedaços. Pegou 10 e deu para Jeroboão. E falou, pega esses 10 pedaços para você. E explicou por quê. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. 10 pedaços, 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Aí em 2 Reis vai contar toda a história, todo o processo de como aconteceu para essas tribos se dividir. Aconteceu um processo aí. Deus falou ali resumidamente para Jeroboão, através do profeta Aías, o que iria acontecer. Mas como iria acontecer, esses eventos estão em 2 Reis, capítulo 12. Vocês leem em casa. Chegando no verso 19, diz assim, assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Assim Israel, se referindo às 10 tribos, não falou casa de Israel, mas em alguns textos a palavra Israel vai estar em contraste com a expressão casa de Judá ou casa de Davi. Aí se entende que são as duas casas de Israel, né? Estavam tendo briga entre elas. Verso 20. Tendo ouvido todo o Israel, que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão Judá. Tá vendo? Aí tem 11 pedaços. Agora vai explicar onde que está aquele pedaço que estava faltando, aquela tribo. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Aí está Benjamim, se unindo com a casa de Judá, e vão se tornar um reino. 180.000 homens escolhidos, destros para a guerra. E para quê que houve essa unificação de Benjamim com a casa de Judá? Para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então Roboão está querendo descumprir o que Deus havia determinado. Roboão quer todo o reino para si. Então Roboão vai, pega a tribo de Benjamim, unifica com Judá e fala, vamos fazer guerra contra a casa de Israel. Então aí você já está vendo determinado quem que é casa de Israel e quem que é casa de Judá. No verso 22 diz, porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá e a Benjamim, e o resto do povo dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, não é para fazer guerra. Olha, os filhos de Israel, cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E aí diz que eles obedeceram a voz de Deus, obedeceram a palavra do Senhor e voltou cada um para sua casa como Deus ordenou. Mas você viu o que Deus está falando? Fui eu que fiz isso. Isso o quê? Eu que dividi o reino, eu que determinei quem vai ficar com quem. Quantas tribos vão ficar para quem? O próximo episódio dessa história vai estar em Oséias. É ali que vai estar dando continuação ao que vai acontecer aqui. Fala disso em outros profetas. Claro, cada peça, Deus deixou cada peça espalhada pelos profetas, Ezequiel, Jeremias. Mas o profeta Oséias é o profeta que Deus deixou com mais claro a definição do que vai acontecer com essas duas casas. Resumindo, casa de Judá vão ser os judeus, casa de Israel vão ser os gentios. Casa de Judá vai ter Judá como cabeça das duas tribos. E casa de Israel vai ter Efraim como cabeça das 10 tribos. Deus vai rejeitar a casa de Israel e no mesmo momento da rejeição, e existe um porquê, do porquê Deus rejeitou, do porquê Deus vai chamar de volta. Nesse mesmo momento, Deus promete chamar eles de volta e aí entra os gentios, fazendo parte das 10 tribos, casa de Israel, para se unificar com a casa de Judá, e quem faz essa unificação é Cristo, e aí a gente se torna o reino de Israel unificado, o reino de Cristo. Eu vou finalizar esse vídeo aqui
e vou dar a continuação de um segundo bloco desse estudo. Pode ver que é um estudo tão importante que mesmo resumindo, mesmo não falando das festas, mesmo não falando de Gog e Magog, não falando de outros assuntos, não indo no Novo Testamento comprovar tudo no mesmo momento, é um estudo que fica grande. Então eu vou fazer um segundo bloco desse vídeo, onde nesse segundo bloco eu finalizo ele. Como sempre, compartilhe o vídeo, dê joinha no vídeo, faça com que as pessoas conheçam esse estudo. Quanto mais você compartilhar, mais as pessoas vão conhecer, e eu vou estar fazendo o segundo bloco e vou estar lançando os dois blocos juntos, para que você possa sair desse bloco de estudo e ir para o segundo bloco, e terminar o estudo das duas casas de Israel, ok? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.